Você olha para o seu gato, ele olha para você. Você pensa, ele te vê do mesmo jeito que você o vê. Seu rosto, seus olhos, sua expressão, uma pessoa na frente dele. Cientistas passaram décadas tentando descobrir exatamente o que um gato vê quando olha para você. A resposta foi inesperada. Ele te vê, mas não do jeito que você pensa. De jeito nenhum. E tem uma coisa que ele consegue ver no seu apartamento agora mesmo, que você nunca vai ver. Vou te contar no ponto 5. E quando você entender como ele realmente te vê, nunca mais vai olhar para ele do mesmo jeito. 1. Ele te vê desfocado. A acuidade visual de um gato é de aproximadamente 20/100 na escala humana. Isso significa, o que você vê com nitidez a 100 metros de distância, ele vê com a mesma nitidez só a 20. Mais longe, desfocado, difuso, fora de foco. Se você está do outro lado do cômodo, ele não está vendo seu rosto, está vendo uma silhueta, uma forma, os contornos gerais, uma figura familiar que ele aprendeu a reconhecer não pelos traços do rosto, mas pelo jeito que você se move, suas proporções, seu jeito de andar. Ele te reconhece do mesmo jeito que um cego reconhece uma pessoa querida pelos passos na escada. Sem ver. Sabendo. Você achava que ele estava te olhando nos olhos do outro lado do cômodo, ele está olhando para uma mancha desfocada que cheira a você e se move como você. E isso basta para ele. Porque ele te memorizou de um jeito completamente diferente. 2. Mas ele te vê no escuro, quando você já está cego. Essa é a troca. O olho do gato tem uma camada atrás da retina que o ser humano não tem, o tapetum lucidum. É reflexiva. Ela devolve a luz pela retina, dando a ela uma segunda chance de absorver cada fóton. É por isso que os olhos dos gatos brilham nas fotos no escuro. É o reflexo. É por isso que um gato com a luz de uma única vela vê o mundo do mesmo jeito que você com iluminação total. Com um nível de luz 7 vezes menor do que o que você precisa para enxergar qualquer coisa, ele ainda te vê. Com nitidez. Quando você vai para a cozinha de madrugada buscar água e acha que ele está dormindo, ele vê cada movimento seu, no escuro completo, sem esforço. Para ele você nunca some quando a noite cai. 3. Ele te vê em cores diferentes. Você vê o mundo em 3 cores primárias: vermelho, verde, azul. O gato tem 2 receptores de cor em vez de 3. Ele não vê vermelho. Para ele o vermelho é um cinza marrom apagado. O laranja é amarelado. O verde ele vê mais ou menos igual a você. O azul, bem, melhor que você. O mundo dele são ocres apagados, tons cinzas, tons azul esverdeados, parecido com a percepção de uma pessoa com daltonismo vermelho-verde. Sua camiseta vermelha que você coloca quando quer aparecer, para ele é um marrom fosco e sem vida. Sua calça jeans azul, viva e saturada. A vida toda você pensou nele como uma criatura que vê o mundo mais intensamente do que você. Mas ele olha para o mesmo mundo e ele é mais silencioso, mais apagado. Como se alguém tivesse tirado metade da orquestra. Mas isso não faz o mundo dele pobre, faz ele diferente. E nesse mundo diferente, no centro, em qualquer cor, em qualquer luz, sempre reconhecível, está você. 4. Ele vê movimento melhor do que qualquer ser humano na Terra. É aqui que ele te deixa para trás completamente. A visão dele é feita para caça, não para cores, não para distância, para movimento. Ele detecta movimento 200 vezes mais lento do que o limiar que você consegue perceber. Um rato parado na grama movendo um bigode 1 milímetro, você não vê nada. Ele vê. A visão periférica do gato abrange quase 200 graus, contra 180 do ser humano. Ele vê o que está acontecendo quase atrás dele sem virar a cabeça. Quando você move a mão e o gato reage na hora, não é reflexo. São milhões de anos de evolução direcionados para não perder nenhum movimento no campo visual. Você é para ele uma fonte constante de movimento, e ele nunca para de ler esse movimento. 5. Ele vê luz ultravioleta, algo que para você literalmente não existe. Essa descoberta de 2014 mudou a forma como os cientistas pensam sobre a percepção felina. Pesquisadores da City University de Londres descobriram que o cristalino do olho do gato deixa passar a luz ultravioleta. O humano a bloqueia completamente, o que significa que seu gato vê um espectro inteiro da realidade que para você simplesmente não existe. Rastros de urina no chão brilham para ele como letreiros de neon. É exatamente por isso que ele sempre sabe com precisão onde outro gato esteve. Padrões nas flores que para você são de uma cor só, são para ele mapas coloridos que levam ao néctar. Certos insetos invisíveis para você no fundo das folhas brilham para ele.
Quando seu gato fica encarando um canto do cômodo onde você não vê absolutamente nada, ele pode estar vendo um rastro de luz ultravioleta que ficou ali horas ou até dias atrás. O mundo dele contém uma camada adicional inteira de informação a qual você não tem acesso nenhum. Ele não está encarando nada, ele está lendo algo que você nem consegue ver. 6. Ele te vê de um jeito diferente, mas te conhece melhor do que você pensa. Aqui está o paradoxo. A visão dele é desfocada a longa distância, as cores são apagadas, rostos. Ele não distingue os traços do rosto do jeito que você distingue, mas ele te conhece. Infalível, entre 100 pessoas, entre vozes desconhecidas, entre cheiros estranhos, porque ele nunca dependeu só da visão. Ele te construiu a partir de tudo. Seu cheiro que não muda há anos, o som dos seus passos, o ritmo, o peso, a velocidade, seu jeito de andar, o ângulo de inclinação, o comprimento do passo como você carrega os ombros, sua voz, exatamente suas entonações, exatamente suas pausas. Ele criou com tudo isso um retrato seu, multidimensional, preciso e irredutível a qualquer sentido único. Pesquisadores da Universidade de Tóquio mostraram que gatos reconhecem a voz do dono com precisão de até 94% entre vozes desconhecidas. Eles se viram, se levantam, vão em direção ao som, só ao seu. Ele te vê desfocado, mas te conhece por completo. 7. Ele lê seu rosto, mas não do jeito que as pessoas fazem. Gatos não evoluíram para ler a mímica facial humana, não é a língua deles. Sobrancelhas levantadas, um sorriso, uma testa franzida. Tudo isso é informação que eles aprendem a decodificar já vivendo com pessoas. E aprendem. Um estudo de 2019 mostrou que gatos que vivem há muito tempo com o mesmo dono começam a distinguir a expressão feliz da irritada dele, do dono especificamente, não de estranhos. Eles mudam o comportamento dependendo da cara que você está fazendo. Quando você sorri, eles se aproximam mais. Quando você franze a testa, mantém distância. Eles fizeram algo que nenhum outro animal faz na mesma medida. Aprenderam a ler o rosto de uma pessoa específica. Seu rosto. Não o de humanos em geral. O seu. Ele te estudou como uma língua. E agora te lê sem dicionário. 8. Quando ele te olha nos olhos, acontece algo químico. Pesquisadores japoneses descobriram que quando um gato e um ser humano se olham e o ser humano pisca devagar, no gato aumenta o nível de ocitocina, o hormônio do vínculo. O mesmo que uma mãe sente olhando para o seu recém-nascido, o mesmo que flui entre pessoas apaixonadas no contato, um olhar simples, uma piscada lenta e deliberada. E dentro dele se acende a química do apego. O que você experimenta como um olhar comum, para ele é um evento fisiológico. O corpo dele literalmente reage aos seus olhos, ao jeito que você olha, ao que você transmite com esse olhar. Quando ele pisca devagar de volta, ele não está só reagindo, ele está te dizendo a mesma coisa. Um olhar lento e mútuo entre você e seu gato não é silêncio, é uma conversa na linguagem da química. 9. Ele te vê vivo, e isso é mais importante do que tudo o mais. Tudo isso, as cores, o ultravioleta, o movimento, o escuro, se soma em uma coisa só. Seu gato não te vê como uma imagem estática, ele te vê vivo, respirando, se movendo, mudando. Ele nota quando você está andando mais devagar do que de costume. Quando os ombros estão numa posição diferente, quando a respiração mudou. A visão dele é calibrada para ler seres vivos, não paisagens, não objetos, vivos. E você é o ser mais vivo do mundo dele, o mais estudado, o mais familiar. Ele te observa todo dia, lê cada movimento, cada mudança. Você acha que está simplesmente sentado em casa? Para ele, você é a única coisa que vale a pena olhar. Agora você sabe, ele não vê seu rosto do jeito que você o vê no espelho, não distingue a cor da sua camiseta do jeito que você distingue, não te vê com nitidez do outro lado do cômodo do jeito que você o vê. Mas ele te vê no escuro quando você não o vê. Ele vê camadas da realidade que para você não existem. Ele reuniu sobre você mais informação do que qualquer pessoa na sua vida. Do seu cheiro, seus sons, seus movimentos, seus hábitos. Ele te criou dentro de si, preciso, completo, vivo. E toda vez que te olha, não está vendo só uma pessoa. Está vendo a pessoa dele, o único que ele escolheu. Aquele que ele conhece melhor do que você imagina. Aquele que ele encontraria no escuro, numa multidão, entre 1000 outros cheiros. Você. O que você sente quando seu gato te olha nos olhos? Escreve nos comentários. E se inscreve. Cada vídeo aqui te mostra algo que seu gato nunca conseguiu te dizer em voz alta.